Tá no ar, mais um Pode Cuidar. Hoje vamos falar de um assunto que vai além da estética. Imagina aquela pessoa que não dorme, tem apneia do sono. Isso é muito problemático. E hoje nós temos um convidado especial que entende tudo sobre o assunto. Ana Paula, apresente o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Hertmann. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e especialista em cirurgia ortognática, cirurgia de ATM e também em traumatologia. É isso, Rodrigo? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Eu queria, de imediato agradecer o convite. É muito importante, a gente poder orientar a sociedade sobre um tema tão relevante, que é a cirurgia ortognática. Porque, como vocês disseram, ela não envolve apenas estética. As pessoas, às vezes, pensam que, eu vou melhorar o meu queixo, tenho um queixo grande, vou diminuir. Mas o princípio de tudo é a parte funcional. Vai muito mais além disso, é isso que a gente vai discorrer aqui hoje, né, Rodrigo? Temos também a participação especial do nosso convidado, Arlindo Aburadi, que está conosco mais uma vez nesse episódio. Seja bem-vindo, Arlindo. Mais uma vez, obrigado. É uma alegria estar aqui. E hoje é uma alegria especial estar aqui com o Rodrigo, que eu admiro muito o trabalho dele. Um colega, eu estou aqui junto, eu admiro o trabalho, tenho uma boa relação. Mas o Rodrigo, a gente já tem uma proximidade, Rodrigo? Até uma amizade bem, assim, forte de uns 20 anos, Então, eu fico muito contente. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. No caminho, eu estava relembrando, Parece que foi ontem, mas há 11 anos atrás, a gente se encontrou para dar um curso lá em Rondonópolis. Estava iniciando a faculdade de odontologia. E aí eu estava pensando, vou me encontrar novamente, mas já é uma longa estrada que a gente vem percorrendo juntos aí. Sim, de 11 anos para cá, muita coisa evoluiu, muita Rodrigo? Coisa mas isso que ele está falando desses 11 anos foi um curso que nós demos, foi muito divertido, foi muito bom, Rodrigo? Foi muito legal. Mas Débora estava com a gente lá, em Rondonópolis, Débora. Faz tanto tempo, mas antes, a gente nossa amizade mais tempo, 10 anos, muito antes. 10 anos, acho que eu lembro, sim. Você mora em Rondonópolis? Eu moro em Rondonópolis. Atua lá também? Atuo lá. Exatamente. Opera aqui em Cuiabá também? Aqui menos. O nosso maior fluxo é lá. É lá? Lá eu trabalho no hospital regional com a parte de trauma, Sim. Tenho clínica particular, onde a gente trabalha com essa parte de ortognática, cirurgia de ATM, extração de siso, cirurgia de forma geral. Sim. E também trabalho no serviço público lá. Que é mais a parte de trauma. Essa parte de traumatologia, são os acidentados, pessoas que acidente em casa, acidente de carro? Exatamente. O nosso fluxo maior hoje lá é motocicleta, Rondonópolis tem um grande... Nossa, muito acidente de moto, Meu Deus. Muito. Hoje eu comentei isso, impressionante, eu estava no salão, aí perguntaram para mim, senhora, falando do que tira do sério. Eu falei, gente, o que me tira do sério hoje é motoqueiro no trânsito. E aí a gente vê o quanto acidente, Tem muito que acaba gerando os traumas. Os traumas, Tem acidente de trabalho, tem acidente doméstico, tem agressão, mas eu diria que 70% do trauma que a gente faz é motoqueiro. Trânsito sem capacete, essas coisas? Às vezes capacete desamarrado, às vezes grande impacto, Então, são várias coisas. Entendi. E aí, de moto, a gente sempre fala que o para-brisa é o rosto. Então, o número é muito não grande. Tem proteção, por isso não que tem eu não gosto de moto. Eu tenho pavor de moto. É muito perigoso. Pavor. A gente, que nem a Ana Paula falou, realmente a gente fica muito irritado no trânsito com os motoqueiros, mas para eles também é um risco absurdo, Absurdo. Sabe? E chega trabalhador, às vezes não é culpa deles, Mas chega de tudo. Acidente de trabalho nunca é, Chega, gente que tava fazendo arte, mas chega também muito trabalhador. E você vê, isso é importante, porque a gente é um canal que serve... de orientação, não só na área de saúde, Isso que você está trazendo para a gente aqui, Rodrigo, você é um profissional que está atendendo no Sistema Único de Saúde, Sim. Ali na porta de entrada do pronto-socorro, E esse é um dado importante, ou seja, o índice de acidente com motoqueiros é muito grande. Eu moro na Miguel Sutil e a gente vê, eu e Débora moramos lá, e a gente vê o trânsito de bombeiros e de ambulância, principalmente no horário de pico. E o que a gente vê muito? Com o aumento das entregas, iFood, mercado por aplicativo, e o que a gente vê? Começa a dar 5 horas da tarde, eles estão naquela luta para entregar mais, que é aquele período de pico que eles trabalham para entrega de alimentação, de fast food em casa, e eles querem ganhar muito, só que colocam a vida em risco.
Né? Então... E até considerado acidente de trabalho também, né? Porque, Sim, não é o nosso tema aqui, mas é Exatamente. importante você ter trazido isso, importante. porque isso é uma forma de orientar também Saúde pública, quem né? trabalha com moto, os motoqueiros que estão no trânsito, porque tem aumentado muito. É impressionante o número de motoqueiros. O Dunópolis entrou com uma campanha muito forte agora, a prefeitura, né? Tentando conscientizar, porque lá tá gravíssimo isso. E aí estão fazendo tanta campanha tanto na rede TV, quanto agora colocaram bastante radares eletrônicos, o policiamento está bem severo para ver se diminui esses índices, porque está massacrante realmente. Fica aqui até uma dica aí, né, para os nossos órgãos que são responsabilizados pelo trânsito, né? Que façam campanha, né, de orientação para os motoqueiros, que a vida deles é que está em risco. Já é pouco tempo que isso tem acontecido, a gente parece que já está conseguindo ver uma diminuição. Que bom. Importante. Eu queria abordar um assunto, já que a gente começou falando, né, que sua especialidade, cirurgia ortognática. A gente viu no Big Brother aquela irmã da Graciane Barbosa, Graciane Barbosa. Que ela fez cirurgia ortognática. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que fica a questão de autoestima, funcionalidade, porque não é só estética. Legal, boa pergunta, Débora. Assim, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que envolve 2 fatores, né? Estética e função. A gente sempre fala que a primordial é a nossa função. O paciente às vezes procura estética, mas a gente sempre pensa inicialmente em função. Existem vários pacientes que, como você disse, questão até emocional. Eu já operei pacientes, por exemplo, que deixou de ir para a escola porque tinha o queixo grande, questão de bullying, né? Começa a interferir na vida, né? No dia a Adolescente? dia. Adolescente, de 15 para 16 anos. É uma fase complicada. É uma fase difícil. Então, questão respiratória, que é o principal fator, né? A apneia obstrutiva do sono é algo assim que quem passa sabe o quanto é difícil. Às vezes tem que usar aquele CPAP. E aí aquele aparelho que fica aquele aparelho que dá uma pressão positiva para melhorar a questão respiratória. E os pacientes se adaptam bem com o aparelho, Rodrigo? Então, a maioria deles que já usa o CPAP e depois que faz o procedimento, eles falam, nossa, se eu soubesse, né, teria feito muito antes. Porque, quer ou não, desconforto, você vai fazer uma viagem, carrega aquela malinha, você vai dormir todo dia, coloca aquela máscara. E aí, quando a gente faz um procedimento como esse, a gente resolve de uma vez por todas. O paciente não precisa mais libertador, utilizar. né? É libertador. Resolve na raiz. Então, é indicado todo paciente que tem apneia obstrutiva do sono passar para uma avaliação de um cirurgião bucomaxilofacial para ver se a cirurgia ortognática é uma possibilidade para resolver. É uma saída para resolver isso. De forma mais efetiva. Isso acontece muito nos pacientes que a gente fala classe 2, né? Pacientes que têm o queixinho mais para trás, eles têm que a gente fala, uma obstrução das vias aéreas na parte posterior. Então, existe um caninho atrás aqui que passa o ar e ele acaba encurtando em razão desse queixo curto. E aí, quando a gente faz o avanço da mandíbula, a gente acaba liberando essa via aérea e o paciente começa a respirar normalmente. Deixar ela livre, né? E essa apneia pode dar algum risco cardíaco? Sim. Existem vários estudos que falam que existem grandes chances do paciente ter infarto, né, após os 50 anos, esses pacientes que não respiram. Fora a questão que você acorda, né, cansado, não tem disposição para fazer uma atividade física, vive cansado, a atenção fica ruim. É interessante, assim, a gente opera esses pacientes e quando eles voltam, depois de um tempo, recuperados, né, porque a cirurgia tem um tempo de recuperação, não é uma cirurgia pequena. E quando eles já estão bem recuperados, ele fala, nossa, eu tô conseguindo correr na praça, andar com o cachorro, tô dormindo, acordo revigorado. Essa questão da atenção pode até confundir com déficit de atenção, né? De repente a pessoa tem um problema assim, tá desconcentrado pela falta de sono, porque a privação de sono, ela dá falta de atenção. Sim. E a pessoa pensar que não sei, de repente ser confundido com déficit de atenção. Pode acontecer isso? Sinceramente, não sei se chega a esse ponto, mas o paciente sempre refere muito cansaço. Cansaço, né? Cansaço. Encosta numa cadeira, dorme, cochila, né? E qual é o profissional que mais dá esse diagnóstico? Porque, assim, você, o profissional, cirurgião bucomaxilo, normalmente é uma especialidade que vem depois de uma graduação em odontologia. Certo. Mas a pessoa que está com cansaço, com dificuldade respiratória, que não dorme bem, ele vai procurar ou um
médico do sono. Psiquiatra, ou Neurologista, médico né? do sono. Neurologista. Ou um Neuro- neurologista, tudo, porque ele acha que ele está depressivo. Ele vai achar qualquer coisa, né? Eu imagino, não sei, eu gostaria até que você orientasse isso. Ou ele tem alguma certeza, em algum momento dá aquele estalo de que é a ortognática que está me fazendo isso. Eu acho difícil, né? Geralmente é assim, ó. A maioria dos pacientes que procuram com a queixa de ortognática, eu quero fazer ortognática. Eles vêm indicado do ortodontista. Às vezes eles procuram para pôr o aparelho para tentar melhorar essa dentição que está ruim. Ele acha que aquele queixo para frente, se colocar o aparelho, os dentes vão voltar. Sempre uma questão mais estética, né? Agora, quando vem com a questão obstrutiva do sono, geralmente vem encaminhado do otorrino. Tem alguns otorrinos que indicam CPAP, mas tem alguns também que falam, tem uma segunda forma de tentar resolver cirurgicamente. Onde a gente entra. O que eu ouço muito é reunião de amigas, né? Quando a gente junta a mulherada. O ronco do meu marido está me impedindo de dormir com ele, né? Não consigo mais dormir, eu tô numa fase irritada e o ronco, dormir com meu marido está tornando a mulher na menopausa. A mulher na menopausa e o marido com ronco, imagina. Né? E... Nossa, importantíssimo esse ponto. Sim, e eu percebo que isso tem sido um problema do casal ali, né? E aí a solução que as pessoas estão achando fica junto até um determinado momento, depois dorme separado, porque ele não pode dormir por mim, eu não posso dormir por ele, e esse momento tem que ser de sossego, de privação. Mas aí a mulher está incomodada com o ronco dele. Mas aí será que ele está dormindo bem por estar roncando naquela intensidade, né? É um problema muito mais... É o principal problema que eu venho falando aqui, que é a parte respiratória. Esse ronco é porque o paciente não respira. E aí, a cirurgia ortognática, ela trata isso. Nem todo ronco está ligado à ortognática, mas claro, né? 90%... às vezes ele pode ser questão também da via aérea superior, questão nasal, mas 90% está relacionado a uma obstrução da via aérea inferior, que aí a cirurgia ortognática resolve muito bem. Cabe às esposas também, né? Orientar o marido, falar, olha, vamos procurar um profissional, né? Verdade. O meu marido foi naquela clínica do sono, né? E fez lá um acompanhamento que faz um exame monitorado e deu que ele fez muitas apneias em 1 hora e foi indicado o CPAP. Comprou o CPAP e aí eu vejo também hoje. Esses dias a gente estava na casa de uns amigos, olha, uma violada, tem lugar aqui, eu vou dormir aqui. Aí a mulher dele falou assim, não, você não trouxe o CPAP. Né? Eu empresto o meu. Aí eu vi assim, nossa, todos os homens aqui estão usando CPAP, porque meio que virou não sei se é modismo ou se é o que eles acham que é o mais adequado, né? Não, o mais fácil para solucionar, né, do que ter que enfrentar uma cirurgia. Então é mais fácil ir na clínica do sono e usar um aparelho. Mas o aparelho também é desconfortável, né? Eu vejo que nem todos gostam de usar. É silencioso esse aparelho? Eu não conheço. Ele hoje tem uns bem modernos que é quase ultrassônico, assim. Você não escuta o barulho, mas ele tem que dormir com aquele cano ligado nele. E aí vem a minha pergunta, Rodrigo. Queria que você falasse um pouco do pós-operatório, né? Como é que é um pós-operatório, independente do grau da cirurgia? Se tem um grau que é um pós-operatório mais difícil, um pós-operatório mais fácil. Legal. Então, assim, a cirurgia ortognática, ela se resume da seguinte forma. O paciente, a gente quer corrigir a deformidade esquelética que o paciente tem. Então, às vezes o paciente tem o queixinho para trás, é o que a gente está falando agora. Esquelética. Né? Esquelética. Então, em relação à nossa base do crânio, o queixo está muito para frente, ou ele está muito para trás. O maxilar superior está muito para frente, ou ele está muito para trás, né? Então, a gente faz uma análise facial e aí a gente define isso. O queixo está muito para frente. Tem ao contrário também, né? Eu até costumo dar de exemplo aquele goleiro do Corinthians lá, o Cássio, né? Sim, o Cássio. Tem um queixo grande. E aí a gente faz uma cirurgia para reduzir esse queixo também. Ele não fez, né? Ele não fez. Tá. E aí a gente tem É aqui na base do maxilar, aqui que reduz, onde é? Aí a gente faz uma análise, porque é muito interessante. Às vezes a gente precisa reduzir a mandíbula e reduzir o queixo. Mas às vezes o que mostra que a mandíbula é grande é porque isso aqui não desenvolveu. Aí às vezes, em vez de mexer na mandíbula, a gente tem só que avançar o superior.
Então, é delicado. Uma análise facial é que vai mostrar para nós exatamente em que segmento nós vamos mexer. Às vezes eu vou diminuir um pouquinho só a mandíbula e aumentar mais o de cima. E vou tirar só um pedacinho do mento que está grande, mostrando que a face é longa. São vários detalhes que a gente analisa e aí sim define. Vou mexer nesse segmento 1, segmento 2, segmento 3. Com relação ao pós-operatório que você comentou, isso varia um pouco exatamente de como vai ser a cirurgia. Vamos dar um exemplo aqui simples. O queixo está numa posição legal, eu só tenho que avançar o de cima. É uma cirurgia menor. Ao contrário, o maxilar de cima está bacana, mas o queixo está para trás. Eu tenho só que avançar. Cirurgia menor. Mas, em muitos casos, a gente tem que fazer a cirurgia combinada. Mexendo de cima, mexendo de baixo e mexendo o queixo. Né? Em alguns casos, até mexer na articulação. Então, assim, vai muito do quantos segmentos nós vamos operar. Quando a gente fala de uma cirurgia combinada, o pós-operatório é um pouco mais difícil, né? A gente sempre fala que os 3 primeiros dias são os mais difíceis. Acabou de operar, enche um pouco. Geralmente o paciente não tem dor. Não tem dor. Por quê? A gente faz os cortes muito próximos dos nervos, sabe? Então o paciente fica com a sensação de dormência. A gente chama de parestesia. Entendi. Então essa dormência, ela ao mesmo tempo que é meio ruim, porque tá tudo dormindo, incômodozinho, ela ameniza a dor. Depois volta essa sensibilidade. Então, essa parte de dor não incomoda tanto. O que incomoda é que incha, né? Que é um procedimento invasivo. A gente tem que simular fraturas e colocar tudo no lugar ideal. E é rosto, né? É rosto. Algo que a pessoa olha no espelho e vê toda hora, né? E isso é o grande impacto da cirurgia, né? Emocional, né? Emocional. Então, assim, você melhora a autoestima dos pacientes. Como eu disse, tem paciente que não quer ir para a escola, tem paciente que passou uma vida toda apelidinho, às vezes não conseguiu se envolver com outra pessoa. Tem muita coisa que envolve, não só... Eles contam isso no consultório? Contam. Inclusive, eu acho assim que a parte de diagnóstico é o principal fator que a gente analisa para tratar esse paciente, né? O paciente chega no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto para ele: qual a sua queixa? Por que você está aqui? Por que você quer fazer ortognática? Tem paciente que fala: eu acho que mostra muito aqui o meu bigode chinês. O outro fala: eu sofri a vida inteira com piada. O outro chega: não, eu fui no meu ortodontista e ele falou para eu vir. Então você tem que entender a dor dele, você tem que, né? Na verdade, é mais pelo problema de autoestima que eles procuram, mais pelo impacto emocional do que pela funcionalidade, como a apneia, a respiração, apesar que o outro é mais grave, né? Porque pode levar um risco cardíaco. E aí é legal porque é onde a gente começa a falar para ele o seguinte: você me procura. Tem gente que chega lá: nossa, eu acho meu queixo muito para trás. Eu tenho tanta vontade de tirar uma foto, perfil. Selfie, né? Selfie, ainda mais tempo de rede social. Algo que parece tão simples pra gente, né? Mas que pra pessoa vai na dor dele, né? Então você vê que ele não tá preocupado com a função. Só que aí você começa, depois que você fala: realmente, nós vamos melhorar a sua estética, mas em primeiro lugar é a função. Nós vamos te fazer... Você respira mal? Atividade física, como é que é? Você ronca? Nossa, eu ronco. Nossa, eu não tenho disposição para fazer uma corrida. Então, nós vamos melhorar isso e automaticamente você vai ter um ganho estético. Você vai fazendo uma anamnese e vai entendendo o que né, Ana Paula? Qualidade de vida. Essa questão do sono, né? Hoje, uma das questões que mais provocam má qualidade de vida nas pessoas é justamente privação de sono. Sim, tá? Interfere muito. Aí, assim, tem uma relação direta... Falha, né, Ana Paula? Tem uma relação direta com obesidade, até mesmo com câncer. Menopausa também. Envelhecimento, porque o sistema imune, a gente acha que o sistema imune é só de defesa, mas todo o processo de renovação celular, ele é regulado pelo sistema imunológico, que tem essa relação. A hipertensão, diabetes, ansiedade. Daí o paciente ele é doente renal crônico, às vezes, né? Ele sempre tratou a hipertensão e a diabetes, só que às vezes o problema é o sono. Na fonte, né? Então, assim, e isso que você falou na palavra, mas porque o CPAP, né? Tem uma frase de um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que é um dos grandes psicólogos da humanidade, que ele fala: se você só tem um martelo, você vai tratar tudo como se fosse um prego. Então, você desconhece outras possibilidades. Sim. Né? Então, você acaba... E a cirurgia ortognática, Rodrigo, você está falando, né, já desses passos, mas assim, a gente passou por uma fase dela mais
Retrógrado de um aqui. tempo mais antigo, onde assim vinha, os pacientes tinham essas discrepâncias, né? Aí todos eram mandados a fazer tratamentos ortodônticos, porque os tratamentos, eles é mais ou menos essa ideia aí de você só ter o martelo, né? Sim. Então o que o ortodontista fazia? Ele tentava, a gente chama compensar a mordida, né? Deixar o dente oclusão. Só que isso não tratava muito a face, né? Essas alterações, essas deformidades faciais. Nem aparência, né? E hoje como que é? Porque acho que hoje você considera também a oclusão, mas toda essa questão, a harmonia, né, da face, ela tem que ser planejada também, né? Foi muito importante você tocar nesse assunto, porque assim, ó, no passado, muitos cirurgiões, e até hoje eu pego alguns casos, porque a gente tem que reoperar, porque eles até os cirurgiões, não só os ortodontistas, eles pensavam assim, ó, o queixo está para frente, a mordida está fora. Eu vou encaixar essa mordida e tá tudo bem. Eu resolvi o problema do paciente. Ele resolvia o problema de mordida, porque uma outra questão funcional, que a gente vai entrar agora, que eu já falamos de questão emocional, né? Paciente que sofre bullying, questão psicológica e tudo. Falamos da questão respiratória. Mas tem um fator que também é crucial, que é o paciente que morde tudo errado. Oclusão, mordida cruzada. Tem paciente que chega e fala, meu sonho era cortar uma carne, né? Não, é aquele como é que chama? Um sachêzinho de maionese. O plástico, né? Ah, não consegue. Não Porque consegue. o dente não encontra, né? É cruzado, né? É o contrário. Sim. E a mastigação? Então, ele mastiga com os posteriores, mas a frente aqui ele não consegue cortar, ele não consegue fazer nada. Então, no passado, alguns cirurgiões, eles pensavam o seguinte, se eu encaixar isso aqui, resolvi o problema. Só que o paciente continuava com uma face muito desarmônica. Às vezes ainda um queixo grande, sabe? Às vezes a mandíbula grande, avançava só uma maxila. Não resolvia o problema estético. Não resolvia o problema estético, né? Com a evolução, a gente foi cada vez mais refinando, né? A técnica, tudo isso. E hoje a gente não pensa só em devolver a função para o paciente, que é a respiração, que é a parte de autoestima, que é a parte de oclusão. A gente devolve também uma face extremamente harmônica. Tem uma idade ideal para fazer? Porque o que eu percebo? Às vezes, a pessoa vai estendendo isso, né? Porque quando é mais jovem, às vezes você tenta um tratamento ortodôntico e te dá um alívio na parte de mastigação. Uma coisa pode compensar. E tudo piora com a idade, né? Com a velhice, tudo piora, Deixa né? eu só fazer uma pergunta, aproveitando que a Ana Paula está falando, porque eu ainda vejo criancinhas que às vezes tem a mandíbula muito projetada, aquele criancinha classe 3, criancinha, aí começa a fazer o tratamento ortodôntico e o que eu ouço desses conhecidos é que o ortodontista fala para eles que se fizer o tratamento ortodôntico desde pequeno... Exatamente isso. Não e aí precisa vai fazer a cirurgia estendendo o problema para ortognática. uma idade mais... É realmente isso, e também só considerando, tem essa questão... porque a gente vê muito isso acontecer. O paciente faz o tratamento ortodôntico muito jovem, aí depois quando chega, antes da adolescência até começa, e depois quando chega depois na idade, na juventude, ou na idade adulta, tem que refazer o tratamento ortodôntico. Passa uma vida toda ali com o aparelho. Perdendo tempo, na verdade. Exatamente. Né? Aí hoje Verdade. com os Invisalign, fala, não, o aparelho antigamente não era tão moderno. Hoje você vai colocar Invisalign e aí a pessoa fica ali naquela busca, né, não termina, né? de uma satisfação, e que a cirurgia talvez na infância, na adolescência, resolveria aquilo para o resto da vida, né? É um caso até das mães observarem, dos pediatras, né, orientarem, falarem, olha, ele pode ter problema para o resto da vida com isso, procura, né? É importante, muito importante a gente esclarecer isso. É a questão, qual o momento, né, certo Sim. de operar? Eu vou, assim, explicar duas formas. A primeira forma é o melhor momento de operar. Depois eu vou responder a sua pergunta, tá? O melhor momento de operar, existe um exame que a gente faz da mão do paciente, chama carpal. E ele mostra quando termina o crescimento puberal. É uma radiografia. Ah, Sim. É um raio-x, faz Sim. a radiografia. Minha filha Minha filha já isso. fez Aham. também. Aham. E aí, Meus geralmente, ali as meninas com 15, 16 anos já estão terminando esse crescimento. Os meninos um pouquinho mais, 17, 18. E aí, quando a gente termina esse crescimento, podemos operar o paciente. Porque se a gente faz isso antes, a gente pode operar e o paciente pode crescer ainda. Então, isso pode recidivar. Sim. Salvo, né, como eu disse, alguns casos, como eu disse, de um adolescente que
eu expliquei pra mãezinha, agora não é o momento. Se a gente esperar mais 2 anos, ele vai terminar o crescimento. E aí sim a gente vai fazer um procedimento só. Mas ela falou, doutor, meu filho não quer ir pra escola mais, né? E como é que nós vamos fazer? Então aí às vezes você tem que, né? Aí faz, ter se bom precisar, senso. repete? Se precisar, repete. Faz uma... Já aconteceu e assim, os pais, o próprio adolescente que depois já era adulto, tinha 22 anos, falou, né? foi a melhor coisa que fiz da minha vida. Vivi aquele momento que eu tava com, né? Imagina lá, 13 anos, 14, aquela... Você já tá num período difícil, de afirmação, insegurança. Aí você resolve aquele problema imediatamente. Quando ele tá lá com 20, 22, não é uma cirurgia tão grande depois. Porque é uma correção, né? Uma correção, faz dois procedimentos numa boa, né? Tranquilo. Mas assim, a gente sempre dá essa primeira opção, ó. O momento ideal é daqui 1 ano, a gente avalia pela carpal e aí nesse momento define. Podemos operar daqui tanto tempo. Se não tem nenhum problema, né? De autoestima, nada disso, esperamos terminar o crescimento, fazemos o procedimento. Com relação ao que o Arlindo falou, quando a gente está na infância, né? E a gente já começa a perceber, parece que o queixinho está um pouquinho maior, né? Realmente existe a possibilidade de usar um aparelho, mas ele é ortopédico e é bacana. Consegue reverter? Pode ser. Às vezes não, mas às vezes ele melhora assim 80%. Porque ele estimula o crescimento. Ele é ortopédico, ele não vai movimentar dentes. Ele faz, por exemplo, com que a língua bata, por exemplo, no céu da boca e estimula o crescimento da maxila. Quando é para trás? Quando é ainda infância. Mas nos dois casos. Tanto para segurar o crescimento, tem um outro que é para tentar segurar, tem uns que é para tentar crescer. E tem vários aparelhos que eles vão trabalhar conforme a discrepância daquela criança. Em alguns casos ele resolve praticamente, em alguns casos se não resolver, a cirurgia fica uma cirurgia menor, mas nessa fase dá para usar sim, só que não é aquele aparelhinho com bracket. É um aparelhinho móvel que a criança usa. Isso aí é natural e acontece. Agora, o que a gente vê também às vezes é que assim, que é chato às vezes o ortodontista, como estava falando, né? Por tentar achar, nossa, a cirurgia é tão grande, vou tentar tirar o paciente da cirurgia. Desconhece, ou o próprio paciente também não sabe da cirurgia. Não tem informações. Coloca o paciente para usar aparelho 5, 6. Tem paciente que usa aparelho 8 anos. Eu acho isso muito triste. Nossa, chega, não resolveu nada, porque o problema não é nos dentes. Sim. O problema é no esqueleto. É ósseo, né? É ósseo. E aí tem que desfazer tudo que fez para colocar os dentes no nível certo, no lugar certo, para daí reoperar. Isso acontece com frequência. Gasto e dano emocional. O quanto essa pessoa sofre uma vida usando aparelho, naquela expectativa do resultado, Pois e não resolve. E aí, no final de tudo isso... Não, o paciente já chega cansado e fala, doutor, não sei mais o que fazer, eu uso aparelho 8 anos, 5 anos. Sim. Gente, não existe tratamento ortodôntico de 5 anos. Eu conheço gente que usa 10. 3 anos. E aí agora já está adulto, aí o ortodontista não, agora o Invisalign vai resolver. E eu até costumo falar assim, você podia usar aparelho 30 anos em qualquer lugar do mundo que nunca ia resolver, porque o problema não é dentário. O problema é ósseo. Importante a gente dizer que essa questão do aparelho são para problemas ortognáticos, né? É claro que o tratamento ortodôntico é extremamente importante. Eu já usei, resolveu. Eu tinha caso de oclusão com retração gengival e resolveu muito. Mas o que a gente está dizendo aqui é principalmente para os ortodontistas aí, né? Há casos e casos, né? Sim, exatamente. Que se preocupar em poupar um pouco o paciente disso tudo e pedir uma avaliação, né? A principal mensagem é justamente o diagnóstico e o tratamento ortodôntico muito longo, né, Rodrigo? Até onde eu entendo, acho que o tratamento ortodôntico ele tem um tempo. Começou a extrapolar isso, porque aqui a gente não quer criticar um colega, a gente não está aqui a marreta da moral para falar que não é isso, né? Só que a gente também, é importante a gente alertar, porque realmente ficar fazendo um tratamento ortodôntico por quase uma década, até o custo, e tem um outro detalhe que muito pouca gente fala. Inflamação de gengiva, que nós conversamos aqui já, ela também tem reflexos sérios na saúde do indivíduo. Sim. E o paciente que usa aparelho, aquele fixo principalmente, a higiene da boca ela é muito mais deficiente. Muito mais deficiente. Sim. Então, assim, quando a gente entende todo esse processo celular,
E, na verdade, assim, o paciente ele até está em risco, porque o paciente, até para ele fazer o tratamento ortodôntico, ele tem que ter uma boa higiene da boca, muito mais rigorosa que um indivíduo que não usa aparelho, e passar por todas essas questões, e depois o tratamento não era o indicado, né? Tinha que fazer a cirurgia ortognática. Então, acho que é importante alertar isso para as pessoas também, procurarem saber a respeito. E assim, a gente não pode generalizar, né? Sim. Eu conheço vários ortodontistas muito competentes e assim, ó, Sim. que entregam o paciente, fazem o preparo ortodôntico, porque a cirurgia ortognática, em alguns casos, a gente consegue fazer algo assim magnífico, que é o benefício antecipado. Às vezes você já consegue encontrar o paciente e operar, mas maioria dos casos ele tem que fazer um tratamento ortodôntico prévio. É combinado, né? É combinado. Todo paciente que vai fazer cirurgia ortognática tem que fazer um tratamento ortodôntico? Uma grande maioria, mas existem alguns casos que a gente consegue fazer, como eu disse, algo extremamente bacana, que é o benefício antecipado. É caso onde assim, o paciente tem uma oclusão até estável, mas o problema é mais esquelético, né? E aí depois ele precisa só fazer um pequeno alinhamento, algum detalhe nesse sentido. Então a gente consegue operar ele primeiro e depois o tratamento... ele faz um tratamento ortodôntico. Mas se mais ele não rápido. faz antes, depois ele tem que fazer o tratamento ortodôntico? Geralmente tem. Mas é detalhe, né? Às vezes é girar um dentinho que está num cantinho, é refinamento que a gente fala. Entendi. Mas tem possibilidade. Não é toda hora que você consegue fazer isso, mas tem como fazer sim. E aquele caso da Rafaela Justus, né? Sim. A gente até estava comentando, né? Ela tinha uma questão de estrutura óssea, eu não lembro o nome. Se ela não fizesse essa cirurgia, qual que seria o problema de funcionalidade e estético, principalmente, né? Sim. Eu vou falar meio... o ideal teria, se eu tivesse examinado ela, visto exames, eu poderia falar com mais propriedade, né? Mas de ver, assim, fotos, alguma coisa, a gente deduz que ela devia ter problema respiratório, né? Até porque ela tem uma síndrome. Então, esses pacientes têm problemas respiratórios. Então, eles devem ter operado ela por 2 fatores. Como eu disse, primeiro sempre a parte funcional, e aí ela já teve um ganho estético, né? Estético. Super bacana, melhorou Nossa, muito. Ela tá linda. Ela tá linda. E aí, junto com a ortognática, ela realizou uma rinoplastia. Aí deixou a coisa mais refinada ainda. Ficou bem legal, achei bem bonito o caso dela. Queria só ter entendido melhor, porque eu não tive a oportunidade de ver exames. E eu acho que ela fez num Sim. momento muito importante também da vida, né? Adolescente. E provavelmente isso já devia estar afetando mais a parte psicológica, né? E ela ficou perfeita. Nossa, é outra pessoa. Outra pessoa. E eu percebo isso, né? Um antes e o depois de quem faz uma cirurgia dessa. Nossa, tem gente que você olha e fala assim, nossa, Parece não outra te pessoa. reconheci. Olha, a gente fala... pode parecer clichê, né? Porque, assim, a gente sempre fala uma frase que é assim, ó. É transformador. A cirurgia ortognática, literalmente. ela muda a vida. Se você pegar... a gente fala assim, a palavra clichê é assim, ó. Você transforma faces, mas automaticamente você transforma vidas, né? Gente, o paciente que opera ortognática, ele é um paciente antes e depois totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele chega na primeira consulta, às vezes triste, assim, reclamão, e nossa, assim, sabe, autoestima lá embaixo. Nem acreditando que vai dar certo. Vai dar certo, já... Depois que você opera, ele chega aquele brilho no olho, sabe? Nossa, eu acho legal depois você ver o status, né? Ele às vezes chega com queixa de... Pô, vou tirar uma foto, não sorrio, não tem coragem e tal. Depois que ele opera, eu faço questão de ir no status ali do WhatsApp. A foto dele tá assim, ó, de lado. Tipo assim, veja o meu perfil, olha como eu tô. E a foto nunca esteve tão em alta, com uma importância tão grande como agora, né? Nossa, eles chegam muito felizes. Antigamente assim, as pessoas, a foto era só quando revelava, quando você pegava um álbum, né? Hoje a foto faz parte do dia a dia das pessoas. E aí eles chegam, a autoestima lá em cima. Não tem preço, né? Doutor, se eu pudesse, faria tudo de novo. Meu Deus. Assim, alguns, né? A gente opera desde pacientes, assim, com, como eu disse, 16 anos, até paciente com 50 anos. Eu já tive paciente, não é tão comum, mas chega e fala, ó, lá atrás eu não tive condições, algum problema impediu, né? Eu trabalhava, enfim. Mas meu sonho era fazer essa cirurgia. E agora eu quero realizar. E quanto ao custo? Planos de saúde cobrem? Hoje em dia, essa questão de custo, assim, mudou muito, né? Ela, assim, do que era 5, 10 anos atrás, é incomparável. Hoje é um preço bem mais justo. Você faz muito mais particular ou assim, por algum plano? Eu faço mais particular. Né?
Existe até o serviço pelo SUS também, né? Não é em todo lugar. Em Cuiabá existe ele aqui acho que o HGU faz, né? Mas onde eu moro, por exemplo, não existe pelo SUS. Tá. Em alguns casos, o convênio, ele te ajuda com uma contrapartida, né? Às vezes a gente consegue toda a parte de material e tudo. Às vezes não consegue tudo. Pro mas... Mesmo que convênio seja cobrir. corretiva, cirurgia corretiva, né? Na verdade, a ortognática acho que é corretiva, né? Mas para o convênio cobrir, tem que vir com laudo de algum especialista? Queria que você falasse um pouco disso. Tem que vir com laudo, por exemplo, se vir com um laudo de um cardiologista, que essa pessoa está evoluindo para um quadro com problema cardiológico por conta do... Não precisa, assim, a gente faz uma bateria de exames, né? E não precisa Vocês de mesmo? nós mesmos. E Tá. aí a gente faz um laudo bem calçado, um laudo bem assistido, mostrando, entendi. ele tem problema articular, ele tem dificuldade de respiração, tem um exame que a gente faz para pôr o aparelho, que vem uma teleradiografia, e lá ela mostra Sim. bem a obstrução da via aérea, e aí você relata tudo e o convênio, Com esses laudos, você já conseguiu a autorização? Já, Em ele é algum obrigado a autorizar. Porque esses materiais, eles são caros. São placas, parafusos, né? Que eles, para serem produzidos, né, Rodrigo, é uma tecnologia assim absurda. Tudo muito preciso. Você coloca, tem que estar tudo encaixado. Deixar o osso bem fixado, né? Bem duro, bem Sim. firme. Não pode ter a menor Porque isso movimentação. aqui a gente movimenta o dia todo, né? Exatamente. Porque o paciente opera, por mais que você tenha restrições na alimentação, mas ele não deixa de morder, não deixa de falar. Inclusive, isso é bem bacana, porque tem paciente que chega ainda com essa visão da cirurgia lá de trás, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Nossa, fica com a boca amarrada. Como é que... Porque antigamente, Nem lá sabia atrás, disso. você tinha que fazer e ficar aqui, ó, bloqueado, né? Hoje Quanto não. tempo que é a recuperação? Assim, é um mês, 20 dias? Uns 20 dias, 15, 20 dias, o paciente já tá super bem, sabe? Os 3 primeiros dias são mais difíceis. E para voltar assim, a se alimentar melhor, para voltar a beijar na boca. A preocupação do Arlindo, ele não quer saber se vai comer, se vai dormir, ele quer beijar na boca. Pra alertar. Então, assim, ó, a consolidação óssea final, tá? A gente fala assim, ó, quer comer uma costela, tá de alta, resolveu? São Sem preocupar. Sem preocupar. 6 meses. Por exemplo, você faz, por exemplo, esporte de impacto. O paciente acabou de operar a face, colocou 40 parafusos no rosto. Não dá pra ir pra academia, né? Não tem como lutar kickbox, não tem como Sim. jogar bola. Levou uma bolada no rosto, acabou todo o procedimento. Então, assim, tem alguns esportes, principalmente de contato, que ele vai poder voltar depois só com 6 meses realmente. Algumas alimentações, como eu disse, eu quero comer uma costela, uma carne mais dura, 6 meses. Mas a comida simples do dia Não, a aí dia, um mês. assim, não, menos. Ali, os 2 primeiros dias é só líquido, o terceiro, quarto já começa pastoso, de aí em diante ele vai melhorando cada vez mais. Macarrãozinho ali já. Já vai começando para um semilíquido, aí depois um sólido mais molinho e vai indo. Uhum. Quando existe a cirurgia onde o maxilar é para frente e para trás, quando é para trás e que você tem que trazê-lo para frente, existe alguma prótese ou alguma enxerto, alguma coisa que você tem que fazer? Como é que é? O que é que avança esse queixo, legal. né? Então é assim, ó, lá próximo onde existe o dente ciso, a gente faz tudo por dentro da boca. Isso é uma coisa também legal de falar. Não tem corte? Não fica nenhuma cicatriz por fora. A cirurgia ortognática, né? Quando a gente opera a ATM, fica um pequeno corte ao redor da orelha. Mas quando não tem ATM envolvida, aí a gente... Explica pra gente o que é ATM. Depois, né? Eu também fiquei na dúvida. Ficou curiosa, né? Vou falar. Então, assim, ó, quando a gente faz ortognática pura, mesmo que seja os 3 segmentos, maxila, mandíbula e mento, a gente faz tudo por dentro da boca. E essa parte do avanço, a gente vai lá na região do siso, faz um corte lá. E aí a gente faz também uma osteotomia, faz um corte ósseo, onde a gente faz um avanço. A gente solta, faz um corte no osso, faz isso aqui, ó. O osso fica como se fosse uma gaveta. Emenda aqui assim, como né? se fosse uma gaveta. Entendi. Não precisa a gente não pode cortar ele assim, ó. Entendi. Você corta ele porque existe de um nervo comprido naquele aqui meio. assim, né? A gente corta ele como se fosse uma gaveta. Ele anda assim, ó.
Olha que interessante. É importante falar que o nervo não é lesionado, afetado, tá? O paciente Por ele- isso que a gente faz esse tipo de osteotomia, Só que chamamos de sagital. Foi assim uma descoberta fantástica quando iniciaram isso, porque aí você mantém o nervo no lugar bonitinho, você Sim. só arrasta isso e fixa. E essa estrutura óssea, mesmo ela sendo cortada, ela Osso integra, sustenta isso ela pro- fixa com placa, depois tudo cola e fica placa. tudo normal. nada de enxerto, então, de prótese, nada, né? Eu imaginei que fosse uma prótese, entendeu? Ah, tá. pra Pra alongar, avançar. pra alongar, Não, É, não, porque não. como que ganha esse espaço, É, né? Aí você não, explicou é agora de uma avançado, forma bem E didática. aí, assim, ó, isso é legal falar também. Por exemplo, você falou de prótese, né? No queixo. Às vezes a gente tem que trazer a mandíbula, mas não consegue trazer o suficiente para ficar um queixo bonito, né? E a harmonização facial hoje trata Sim. muito disso, né? Então, assim, a gente também faz uma cirurgia no mento, no queixo, que a gente fala de mentoplastia, que é diferente da harmonização onde você faz as aplicações. Aham. A gente coloca uma plaquinha de avanço, e isso é definitivo. Você nunca mais precisa aplicar ácido, você nunca mais precisa colocar uma prótese, entendeu? É um avanço ósseo. Então isso é muito legal de falar também. Essa plaquinha é uma prótese que ela estava falando? É uma prótese de titã, é uma sim. plaquinha de Plaquinha de titânio, titânio, Uma plaquinha, né? né? que ela vem os avanços. Eu preciso avançar 4 milímetros, 6 milímetros. Ela vem com avanço já ideal e você parafusa ela no osso que você osteotomizou. E aí você tem uma projeção do mento que vai ser definitiva. Não é igual você aplicar alguma coisa que depois some. Resolve o problema da harmonização facial, né? Não Resolve, precisa mais ficar é. com ácido hialurônico ali É. para projetar. Isso é legal a gente comentar, porque assim, ó, eu acho super bacana a harmonização facial, ela é, nossa, né, veio com tudo, só que a gente tem que ter um parâmetro de definir até que ponto é legal fazer a harmonização ou a ortognática. É, depende do grau, né? Do grau. Pra quem é Você- muito estético, é coisa pequena, a harmonização Show veio, de bola, resolve, perfeito, veio pra é. salvar a vida da pessoa, né? Isso. Faz aquilo ali 2 vezes por ano e Agora chega lá, Tá o paciente ótimo. tem que avançar 4, Sim. 5 milímetros de mento. Que tanto de produto você vai ter que pôr ali, gente? É. Fica uma bola, fica esquisito. Você pega um avancinho de uma plaquinha, coloca ali, ó, acabou o problema. E é definitivo, não precisa fazer nunca mais. E a questão da ATM, que você falou, quando tem ATM, explica pra gente. Tá, legal. Alguns pacientes que vêm para ortognática, eles vêm às vezes também já com problemas articulares, né? É aqueles Porque talos? estalos, Ah, porque a mordida fora do lugar, a disfunção temporomandibular, que é o nome da patologia, ela é uma doença multifatorial. Ela é causada por várias coisas, desde o apertamento, o bruxismo, né? Até uma má oclusão, ou até o paciente perder um dente, ele começa a forçar o outro lado. Tudo isso vai deixando a coisa desarmônica e tudo que a gente sofre aqui reflete aí. reflete lá. Então, em alguns casos, a gente tem formas de tratar essa TM conservadoramente, que é sempre o que a gente faz inicialmente, né? Plaquinha, botox, botox não, perdão, acupuntura. Quando eu estava terminando o mestrado, uma amiga lá estava fazendo um trabalho super interessante de uso de acupuntura para a melhora nas DTMs musculares. Mas você falou botox? Eu tenho visto na rede social alguns profissionais utilizando botox bruxismo. para melhorar a TM. para mas bruxismo também. bruxismo. Para bruxismo também. isso vai de filosofia para masseter. filosofia. Masseter, Mas né? assim, a escola que eu estudei não indica muito o botox. Não? Não. Para porque bruxismo? Para bruxismo, não. Porque ele paralisa o músculo e, assim, a parte... O que acontece com o bruxismo? Está muito relacionado a um fator emocional, né? Sim. Então, o paciente, o estresse do dia a dia, o corre-corre, ele acaba apertando. Então, é muito mais indicado usar, em vez de você paralisar o músculo, mas continua querendo apertar. Então, é muito melhor você usar uma placa miorrelaxante, que aí o seu cérebro vai entender, não, aqui, ó, tá relaxando meu músculo, tudo. Usar uma acupuntura, usar uma fisioterapia, usar outras coisas do que o botox. Interessante isso, porque eu também já vi em rede social falando dessa questão. É melhor o botox para paralisar, que daí para o bruxismo, do que usar a plaquinha, que é mais incômoda. Mas aí, né? Isso aí é um assunto já mais... Contraditório, né? Uns dá têm uma pauta, opinião, outros têm outra, né? Mas eu sou mais da parte dessa parte muscular, quando tem que tratar... e aí, concluindo aquilo que você estava falando,
Em alguns casos, o paciente já passou dessa questão muscular, que é a gente fala DTM muscular, e começa a ter uma DTM articular, uma disfunção da articulação propriamente dita. Dentro dessa articulação, nós temos uma cartilagem que a gente chama de disco articular. E às vezes esse disco que protege o nosso côndilo, que é o ossinho lá que abre e fecha, ele desloca. Aí ele dá o estalinho. Chama deslocamento com redução. Ele reduz e faz o estalo. E aí Isso faz uma causar cirurgia para recolocar esse disco no lugar e ancorar ele ali e resolver o problema. Isso pode causar zumbido no ouvido? Pode causar Tenho visto zumbido. muito comum também ultimamente. E a tontura que você perguntou aquele dia, Ana Paula, que a gente estava conversando, que quem tem essa questão de ortognática se sente tontura. A gente estava até discutindo isso. Sim. Como é que foi que você falou? O problema ortognático, aí todas as decorrências, né? Sono em déficit, né? Você não consegue dormir bem, você não respira bem, pode dar problemas cardiovasculares. Pode acontecer da pessoa ter uns apagões? Uma tontura, como se fosse uma Tontura, labirintite. de não conseguir equilibrar, pode acontecer? Não, eu Não nunca Tem vi. relatos Nunca viu? disso? Eu Rodrigo? nunca ouvi Eu falar. também Não? Nunca ouvi falar. Né? Rodrigo, você falou de todos as vantagens, né, os benefícios funcionais, estéticos da ortognática, mas uma coisa que a gente sempre escuta é que às vezes é uma curiosidade, eu acho isso engraçadíssimo, né? E queria saber se já passou por algo parecido, que é a pessoa que vai fazer a cirurgia ortognática, às vezes ela namora, ou é noiva, ou é casada, né? E ela tem um determinado capital estético, vamos dizer assim, né? Uhum. E quando ela faz a cirurgia, esse capital ele evolui, né, absurdamente, sabe? É como se fosse uma ação de bolsa de valores que teve um ganho gigantesco. E aí, você fala isso rindo, porque juro que eu já escutei várias vezes isso. Aí a pessoa fica muito mais bonita e a pessoa, o namorado, o noivo, o marido, o capital estético permanece o mesmo, né? Aí a pessoa começa assim, ter mais abordagens né, amorosas, assim, mais propostas. Ser mais assediado, né? Assediada. Vamos dizer assim. E tem gente que larga, né? O marido, a esposa. Você, assim, Tem já relatos passou. disso? Você já passou por Nossa. isso alguma vez? Vou te falar, hein, Arlindo? Você foi agora num ponto aí. Não, mas juro. Ou Tem seja, isso? enquanto eu estou aqui, cheio dos meus na traumas, dificuldade ali. dos meus complexos, tá ótimo, né? Minha companhia. Tá Eu segurando. melhorei. Que isso, Rodrigo? Assim, ó. Vai pro psicólogo, Fala, juro, é uma Rodrigo. pergunta meio Rodrigo, discreta, encaminha mas seus assim, ó, pacientes pro psicólogo. Não, é Uma pergunta meio engraçado. discreta. Não, conta a verdade. Tem Não, isso eu no vou. consultório? Assim, o que eu já tive de diferente foi assim também. Paciente. Cirurgia A ortognática. moça operou, né, também. Aí passou 40 dias, doutor, eu tô grávida, porque tomou um antibiótico na época lá da cirurgia, cortou o efeito do. Então ganhou a cirurgia e um filho, né, essa mini mocinha. Mas é importante. Mas o que eu vi São de cada mais. histórias, né? Tem muita coisa, mas de diferente que eu vi foi Mexe isso. muito com o emocional, com o psicológico da pessoa, Mas eu acho importante avisar o companheiro, né? Ó, você corre atrás aí Você também, vai ser casado né? com outra pessoa, né? Quando Não, eu vai pra recuperar. Existe uma crise de identidade às vezes, né? O paciente ele não Muda se enxerga. tanto. Esse eu acho que é muito mais comum, né? Que a Nossa, pessoa... o paciente não se enxerga. Então, assim, alguns casos a gente tem até que o paciente começar um tratamento psicológico antes. Pra entender que Encaminhar, essa né? pessoa que sou eu, né? Quando ela se olha na Eu- foto, Eu se até olha no falo espelho. assim, ó, na minha opinião até, né? A cirurgia ortognática, pra mim, ela é a cirurgia de face mais impactante que existe de todas. Porque, às vezes, você opera, faz uma rinoplastia até, cirurgia linda e tal, mas o resto tá tudo igual, só muda o nariz. Você faz uma blefaro, você se enxerga o resto, queixo, você faz uma otoplastia, a orelhinha melhora, mas o resto tá igual. A ortognática, você muda completamente. Ela muda E o o paciente que busca uma cirurgia plástica, ele nem quer mudar. Ele quer acentuar algo que passou a incomodá-lo, mas que não incomodava antes. A ortognática já não, né? É eu já algo tive genético. dois casos assim a pessoa nasce. muito interessantes. Um foi assim: a paciente pegou férias e fez a cirurgia, e aí ela trabalhava no escritório, aqueles quadradinhos assim, que um vizinho do outro, aquelas baias, né? E ela voltou para trabalhar, tá lá trabalhando, o rapaz passou, Ninguém cumprimentou. Aí voltou um amigo dela. Falou, nossa, você entrou no lugar da Érica? Ela chamava Érica.
Nem reconheceu. Ele não conheceu ela. Uhum. Paciente vertical grande, assim, mostrava uns 4 milímetros de gengiva. A gente fala de paciente vertical, excesso vertical de maxila. Tipo a menina do BBB lá, a irmã da Graciane. Da Graciane. Mostrava aquele gengivão, um dente bem grande, né? A gente intrui a maxila, diminui o queixo, traz batata. É, assim, Transforma. Totalmente. Ana Paula, o papo tá bom, mas Deixa eu só fazer a uma... gente tem que ir pro mito ou verdade, que Deixa eu acabou só nosso fazer tempo. uma consideração. Eu falei isso, Rodrigo, da estética, porque a gente que acompanha aí, a gente vê os casos que você faz lá em Rondonópolis, porque às vezes a gente está na capital, acho que o centro, né, das coisas acontece aqui na capital. Né? E você faz um trabalho com essa cirurgia, você tem uma equipe, né, lá em Rondonópolis, que assim, com resultados reconhecidos pelos colegas, pelos pacientes, então, que são resultados, assim, surpreendentes, né? Por isso que eu fiz essa brincadeira, né, da pessoa ficar mais bonita, porque seus pacientes, quem acompanha, até os colegas mesmos que te encaminham, os ortodontistas que te encaminham para fazer, eles ficam muito satisfeitos com os resultados das suas cirurgias. E só uma última pergunta que eu acho que é importante, e questão da fala? Às vezes altera a fala, o fonoaudiólogo tem que acompanhar? Eu acho que seria importante falar isso. É, muito legal falar isso. Em alguns momentos, melhora muito a questão de fala, porque às vezes a língua fica... Quando a gente tem uma mandíbula muito atrésica, que a gente fala pequena, não dá espaço para a língua. O paciente fala ruim, fala mal e até melhora. Uhum. Mas tem casos que a gente avança muito e a língua fica até com muito espaço. E aí ele precisa fazer fonoaudiologia também para melhorar novamente, retreinar aquela fala. Uhum. Então, em alguns casos melhora, em alguns casos ele tem que reaprender alguns detalhes, porque a língua muda muito de posição, né? Os ossos... Tem que reaprender, né? Acomodar essa língua. Mas é coisa rápida, 15, 20 dias de fonoaudiologia ali, já tá tudo bem Não é aquele tranquilo. tratamento de anos, né? Na verdade, é tudo muito mais simples hoje em dia, né? Ana Paula, vamos com Mito e Verdade, que a nossa editora já está nos chamando ali. Explica para ele, Ana Paula, o quadro. É um quadro Mito ou Verdade, e a gente vai colocar algumas afirmativas aqui para você, que a gente pesquisou em relação à ortognática, e você diz se é mito ou se é verdade, e dá uma breve explicação. Certo. Bem curtinha, que isso Tá. porque a gente gerar os nossos cortes aqui, né? Algumas coisas aqui a gente já até falou. Mas pode fazer porque dá corte depois. A recuperação é sempre longa e extremamente dolorosa, mito ou verdade? É mito. Como eu disse, geralmente não é tão dolorosa. Incha um pouco o paciente, né? Mas a questão de dor não tem, até porque fica tudo bem dormente, sofre uma parestesia. Compensa, então, né? Compensa, muito. Ok. E depois da cirurgia, a pessoa fica irreconhecível? Não, irreconhecível não. Ela melhora muito, né? Porque a gente estuda todos os terços da face e tenta deixá-la de forma mais harmônica possível. Então, irreconhecível não. Mas ela melhora muito. Inclusive, isso é bem legal falar, desculpa, mas assim, o tempo, né? Mas assim, hoje a gente faz planejamento virtual e a gente já consegue mostrar para esse paciente como que ele vai ficar logo após a cirurgia. Já consegue ter uma noção bem legal, porque a gente coloca no computador exatamente os movimentos que vamos fazer e ele já tem uma noção de como ele vai ficar. Uma projeção Uma futura. projeção do futuro. rosto, né? Ótimo. Quem tem dor ou estalos na ATM sempre precisa de uma cirurgia? Não. Às vezes você pode tratar ela de forma conservadora, tá? Não é sempre que é cirúrgico. Ok. E a cirurgia ortognática, ela sempre melhora a respiração e o sono? Sempre melhora a respiração. Isso é Sempre. verdade, né? Isso é uma grande verdade. O sono também, né? O sono também, porque é consequência, né? Você melhorou a respiração, você melhora o sono. Tá. O problema pode voltar mesmo depois da cirurgia? Não, esse é a grande diferença da cirurgia, né? Você faz algo que é definitivo. Então, se operou um paciente com 20 anos, ele vai estar com 50, sem problemas. O ganho é 100%. 100%. Excelente, excelente. Importante isso. É. Obrigada, doutor Rodrigo. Nosso tempo esgotou. Eu sei que parece que foi rápido demais, mas a gente conseguiu aqui explorar bastante esse assunto. É algo que orienta, inclusive, outros profissionais a Muito. indicarem, né? Pais e mães A ficarem atentarem atentos. para isso com a criança ainda que pode apresentar esse problema, pediatras, né? Na verdade, é um assunto que eu mesmo desconhecia, muitas coisas aqui, acredito que o pessoal de casa também. Eu também. Agradeço muito
a sua disponibilidade de vir até aqui participar conosco, do Arlindo também. O Arlindo tem um presente para entregar aqui pro Eu queria Rodrigo. também só agradecer Nossa editora, né? Claro, vai pegar. a presença do Rodrigo, né? Porque a gente está tentando fazer esse programa já tem um tempo, né, Rodrigo? Verdade. E eu fico muito feliz por aquilo que eu falei, essa proximidade que a gente tem e pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho, viu? Eu fico muito contente, assim, é uma das coisas que me deixa feliz profissionalmente, não é aquilo que eu faço, né? Eu vejo as pessoas que eu trabalho, sabe? Você pode ter certeza, Rodrigo, que quando eu lembro dessas pessoas, assim, você é uma das pessoas, assim, que eu acho que meu trabalho é tão bom porque eu tenho bons parceiros e você pode ter certeza que é um desses. Nossa, assim, pra mim, né, eu queria falar que é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês. O Arlindo é uma pessoa que eu tenho grande admiração, um cara renomado. Eu acho que no Mato Grosso, quiçá Brasil, não tem uma pessoa tão competente. A gente falou de ortognática, você vê que ele comanda tudo, mas você quer ver na patologia. Sim. É uma pessoa Obrigado. que, assim, sempre que eu preciso em Rondonópolis, que a gente vai tratar alguma coisa que vem relacionada a isso, eu não tenho outra pessoa, não penso em outra pessoa. Ai de você não tá perto de mim. Então, assim, Obrigado. de coração, muito obrigado mesmo. Eu achei muito importante a gente abordar um tema, assim, tão relevante, né? Sim. Às Tão vezes transformador fica pra vida das apagado pessoas. e é uma coisa que a gente precisa falar mais, Exatamente. orientar mais a sociedade em relação a isso. Importante mostrar que é simples hoje, né? Pois Que não é nada é, um bicho de certo que você fala, vai mexer com exatamente. osso no rosto, as pessoas assustam. Assustam, então. Você trouxe aqui isso com muita leveza, Oh, eu sabe? Com agradeço. muita tranquilidade, de que assim, não precisa ficar sofrendo com isso, procura, vai Resolver. lá, tira a sua dúvida, pelo menos como uma forma de curiosidade para você entender. Às vezes algo que está te massacrando pode ser tão Libertador. facilmente Libertador. resolvido, né? E parabéns pra vocês, porque assim, ó, é tão legal a gente fazer um negócio, um bate-papo como esse, pra chegar, né, à sociedade de uma forma tão Sim. leve, tão tranquila, e Sim. fica fácil, fica gostoso, não fica aquela coisa maçante. Então, É. muito obrigado de coração e parabéns pelo programa, Nossa, tá? Obrigada. Sim. Parabéns Aqui, pelo né? trabalho também, tá? Obrigado. Aqui um presentinho do Ô, Arlindo para meu você. Na verdade, Rodrigo, esse aqui é um presente, você já conhece. Ah, é? É da Queijaria Santa. Oh, meu Deus. isso Essa é não- uma queijaria Que da fazenda do isso? Arlindo. Olha que É, lindo. Pai, esses Nossa. queijos, o Rodrigo Isso aqui eu vou já. te falar, não tem. Isso é uma perdição, né? Que isso, eu passei por esses dias lá, tava vindo de viagem, falei, ô, saudade de encontrar o Arlindo agora pra ganhar uma Aí, coisa ó. assim. Ó, isso é uma Tá benção. vendo? Obrigado, meu Vai irmão. levar para Rondonópolis. Obrigado, Vai. Obrigado mesmo. Bom, obrigado pela presença de vocês e este foi o nosso Pode Cuidar. Curtam, compartilhem, enviem para os amigos. Logo, logo vai estar no ar cortes imperdíveis e o programa depois na íntegra no YouTube.